Ahora le voy a ceder a la palabra también a mi querido amigo José Ribeiro y Castro, que ya afortunadamente hace varios años que nos conocemos y compartimos aventuras, y nos va a permitir su intervención también conocer un poco mejor el contexto de esta iniciativa. Queria agradecer, em primeiro lugar, à Fundação Rei Afonso Henriques pela magnífica hospitalidade, por toda a cooperação que nos trouxe até aqui, o que faço nas pessoas do secretário-geral, José Luís González Prada, e de Dr. Paulo Javier, que é Presidente da Câmara de Bragança e também Vice-Presidente da Fundação. Agradeço a Iñaki Martim Viso, que coordenou a parte académica pelo lado de Espanha, assim como aos professores João Paulo Oliveira e Costa e José Eduardo Franco, que são coordenadores científicos e executivo pela parte portuguesa. Agradecer a colaboração de várias universidades, de Salamanca, de León, de Valladolid, dos Institutos Zamoranos, de Lisboa, da Nova, da Aberta, da Madeira e da Fernando Pessoa, do Porto. Agradecer a todos os conferencistas que já começaram a brindar-nos com comunicações magníficas. Agradecer às autoridades da cidade de Zamora, da província de Zamora e da comunidade de Castilha e León, e agradecer à Embaixada de Portugal na pessoa do Ministro Conselheiro Paulo Guedes Domingos. Este é o primeiro ato público oficial a nível nacional do Programa de Comemorações Portugal 900 anos que a Sociedade Histórica da Independência de Portugal desenhou e está a desenvolver. Trata-se de um programa de comemoração em ciclo largo, como dizemos. Não fazemos a coisa por menos, são 50 ou 60 anos, que acompanhará quase até ao final do século o governo do nosso primeiro rei, Dom Afonso Henriques, assinalando 900 anos dos 4 marcos, ou os pilares políticos da Fundação. 1128, São Mamede, em Guimarães, a batalha porque Afonso Henriques resgatou da mãe o governo do Condado e inicia o seu governo. 1139, Ourique, outra batalha, segundo a lenda, sobre 5 reis mouros, que consolidou a sua autoridade e projetou o seu prestígio entre os reinos cristãos da Europa. 1143, a Conferência, ou o Tratado de Zamora, em que o Reino de Leão reconheceu a independência do novo Reino de Portugal. 1179, a Manifestis Probatum, em Roma, a bula, porque o Papa Alexandre III consagrou o vínculo direto do nosso rei e dos seus herdeiros, e assim a independência de Portugal no plano internacional da época. Tem havido já também comemorações de 900 anos a nível local, focadas nos forais, concedidos desde 1096, quando o Condado Portucalense foi atribuído a Dom Henrique e Dona Teresa, pais de Afonso Henriques, até à morte deste em 1185. É sempre subjetivo algumas destas seleções, mas temos selecionados 60 os forais que consideramos no período de 1096 a 1185, em 54 municípios atuais. Este ano, a estrela é Ponte de Lima, que recebeu o foral no dia 4 de março, poucos meses antes de Afonso Henriques vir aqui a Zamora para o feito que assinalamos por estes dias. No domingo de Pentecostes de 1125, que nesse ano caiu em meados de maio, o jovem Afonso Henriques, então com 15 anos, se acompanhando com José Matoso, considerarmos que ele nasceu em agosto de 1109 em Viseu, armou-se cavaleiro na Catedral de Zamora. Ouçamos, ou leiamos, melhor dizendo, Alexandre Herculano. É em 1125 que o infante pratica o primeiro ato que a história conserva lembrança. Este ato foi o armar-se cavaleiro em Zamora, então unida aos domínios de Dona Teresa. Na catedral daquela cidade, no santo dia de Pentecostes, ele próprio foi tirar as armas de cavaleiro de cima do altar de São Salvador e junto dele vestiu a loriga e que cingiu o cinto militar, segundo o costume dos reis. O mesmo nos conta o grande medievalista José Matoso, na biografia Afonso Henriques, citando diretamente crónicas medievais. A notícia acerca da cerimónia encontra-se nos anais de Dom Afonso, rei dos portugueses, que dizem textualmente: o ínclito infante Dom Afonso, estando na sede de Zamora, no dia santo de Pentecostes, tomou de cima do altar as armas militares e vestiu-se e cingiu-se a si próprio diante do altar, como é costume fazerem os reis.
Ambos os autores, além de sublinharem que o infante Afonso Henriques seguiu o costume dos reis, acrescentam que ele replicou na Catedral de Zamora, com a companhia do arcebispo de Braga, Paio Mendes, o gesto que o primo Afonso Raimundes, futuro rei Afonso VII de Leão e Castela, fizeram um ano antes na Catedral de Santiago de Compostela, com a companhia do respectivo arcebispo Diogo Gelmírez. Este é o eixo central das nossas comemorações por estes dias. Não é ainda um ato de fundação de Portugal, mas é o último ato público que a prepara, em que Afonso Henriques mostra ao que vem. Por isso, estas comemorações são oportunidade também para anunciarmos o programa em que temos trabalhado para acompanhar os 900 anos de Portugal em todo o ciclo da fundação, como disse, e o governo de Afonso Henriques. Também podemos, a partir de hoje, dizer ao que vamos. Este congresso insere-se num tempo de anúncio para a compreensão de como eram estes territórios no século XII, como eram as fronteiras e as suas questões, o papel da religião cristã e da reconquista, as elites e as lideranças, a nobreza e o clero, a herança lusitana, os judeus, os moçárabes e a diversidade cultural do povo, os almorávidas e, é claro, a figura central de Afonso Henriques. Tudo não só na perspectiva portuguesa, mas também de como éramos vistos a partir de Leão. Temos forte esperança no lastro de arranque que este Congresso deixará para todo o ciclo, constituindo um grande capital. Outro capital, já em desenvolvimento, é o conjunto das crónicas semanais que começámos a publicar no Jornal Observador há um ano e de que acabamos de editar em livro o primeiro volume. Não é por acaso que a capa deste primeiro volume é Zamora, justamente. Portugal começou numa história de família, entre primos e irmãs, na descendência de Afonso VI, de Leão e Castela, que seguiu caminhos diferentes porque exprimia aspirações diferentes dos respectivos povos e seguiu também, numa linguagem de hoje, as dinâmicas da geopolítica. É curioso como Zamora aparece duas vezes em marcos principais dessa nossa história inicial, em 1125 e em 1143. É uma marca de paz, não a de exércitos que se confrontam, que também os tivemos na nossa história. Numa, o nosso jovem Afonso Henriques arma-se cavaleiro para ser igual ao seu primo mais velho, Afonso Raimundes. Noutra, na Conferência de Zamora, Afonso Henriques entra como conde e sai como rei, Afonso I de Portugal, reconhecido por aquele seu primo mais velho, Afonso VII de Leão. Zamora é uma cidade preciosa, uma cidade muito agradável, que eu gosto muito de visitar, uma cidade antiga e moderna. Moderna não tanto tem edifícios modernos, que também tem, mas porque o antigo está cuidado, o antigo está tratado, o antigo está preservado. E o que tem 700, 800, 600 anos parece que é de hoje. Muitos parabéns a Zamora pela forma como cuida do seu património. É uma cidade que marca muito a nossa história, como já referi, e falo sempre por sinais de paz. Por isso, pode ser inspiração e ponto de encontro para desligar conflitos armados e definir caminhos pacíficos de qualquer parte do mundo. Está aqui uma boa onda. Zamora tem uma boa onda. Direi até quando a paz na guerra da Rússia contra a Ucrânia continua tão difícil e a situação tão perigosa para toda a Europa e para o mundo, que Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky poderiam ganhar alguma coisa em encontrarem-se aqui. Parece que é difícil encontrar um sítio para se poderem reunir. Zamora talvez pudesse ser esse sítio. Zamora guarda e transporta uma longa e fecunda sabedoria a respeito de um sensível problema geopolítico entre irmãos e vizinhos. Como enquadrar as relações entre um irmão maior e um irmão mais pequeno no respeito mútuo, na boa vizinhança e na convivência pacífica. É sempre um problema. Putin encontraria aqui boa inspiração e bom caminho para também os russos poderem viver em paz. Nunca saberemos se não se experimenta, mas uma coisa é certa, a inspiração de Zamora para a paz seria certamente melhor e mais forte do que a do presidente Trump. A história é um recurso poderosíssimo. Creio mesmo que um dos maiores recursos da humanidade. Guarda tudo, ensina tudo. É aí que sempre vemos o que devemos querer repetir e o que não devemos querer repetir. O que nos traz o bem e o que nos traz o mal. Sendo a política a arte das escolhas, a história tem muitas vezes luz para nos iluminar. Devemos buscar essa luz, que é o conhecimento feito da experiência. É também esse o espírito humilde e curioso com que percorreremos todo o ciclo largo de comemorações dos 900 anos de Portugal, cujas portas viemos aqui abrir em Zamora no dia 8 de junho, para saber tudo, para fazermos o que falta.
Muito obrigado.